Só para a gente agora já dar uma encerrada no papo, eu queria comentar um pouco dessa tua experiência, né? Porque, assim, eu já te conheço lá de Ourinhos, lá você sempre trabalhou na área de tecnologia, Sempre, né? tecnologia E sempre. aí você tem essa formação, né? Que essa que você misturou a questão da tecnologia com a formação jurídica, e aí Sim. acabou fazendo vários livros. Aliás, nós temos vários livros, né, que você escreveu aí. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, assim, dá para aliar essa carreira de polícia, que não é fácil, e ainda esse lado escritor? Conta um pouco para a gente e fala dos Te- seus livros. Temos que alinhar, temos que alinhar. Todo profissional, em qualquer profissão, ele precisa produzir conteúdo. Eu acho que é imprescindível. É levar a tua experiência para a próxima geração. Muitos falam assim, tem que saber a hora de se retirar, de se aposentar. Sim, mas tem que deixar um legado, de alguma forma. Eu vejo que Sim. o legado é muito importante, né? E o legado não é você, de repente, estar lá caquético, não consegue nem trabalhar mais e ocupando um espaço, às vezes, que poderia alguém estar ocupando com muito mais energia no contexto. Mas você pode deixar a experiência. Então, nós precisamos produzir conteúdo. E pensando nisso, com base em algumas experiências que eu tive dentro da Polícia Federal, que ela me proporcionou, mais o background tecnológico, eu falei, eu posso escrever sobre isso, né? Então, por exemplo, algumas informações públicas que daí subsidiaram o livro, né? Por que eu optei por escrever livros na área, o ensaio sobre espionagem, depois Tântalos e mais alguns manuais que ainda não publiquei, mas não formalizei a publicação nas editoras virtuais, como esses dois que foram publicados. E, aliás, dá para acessar pela internet, né? Quem quiser Estão ler pode. gratuitos, estão gratuitos, Isso, inclusive. bacana. Então é só colocar meu nome lá como autor que já vai aparecer já o Tântalos e ensaios sobre espionagem. Na verdade, a história é bem simples e é bem objetiva. Eu sempre atuei na área de tecnologia, na Polícia Federal, sempre que precisam de algum auxílio, alguma ajuda, algum conhecimento específico, eu sou acionado, eu ajudo a equipe, ajudo os demais que estão precisando de algum conhecimento mais técnico, porque meu background é muito técnico, na verdade. Eu Não, gente, só trabalhava. para vocês saberem, foi esse garoto aqui que instalou a internet em Ourinhos inteira. Eu gosto muito da área tecnológica. Trabalhei com multinacionais, dando consultoria. Então, minha área é engenharia de software, engenharia de rede, segurança de redes. Essa é a minha área. Minha área é rede e infraestrutura de telecomunicação. Então, mas sou delegado. Então, não tem nada a ver, tem tudo, Dois, tem né? tudo a ver, na verdade. Não, E aí, isso que é com bacana, isso, né? é bom, é maravilhoso, eu adoro. E com isso eu fui chamado para algumas atividades. Por exemplo, tem documentos públicos, eu posso falar porque são públicos, né? Eu fui convocado e indicado pelo Senado Federal para ser consultor técnico na CPI da espionagem, que Olha, investigou a investigação envolvendo o Edward Snowden. Então, essa informação é pública. Se colocar o meu nome, CPI de espionagem, meu nome vai aparecer o documento me indicando. aparece. Já vi. Depois eu fui convocado para a CPI da Petrobras, né, que é a Lava Jato, também pelo background técnico, onde fui prestar informações aí no interesse da CPI também. Essa experiência toda, que essa é a que está na superfície, e mais tudo que está embaixo da superfície, que a gente não pode, né, são informações compartimentadas, enfim, né, com bastante cautela, me levaram a escrever as obras que mostram um pouco do nosso mundo hoje da tecnologia da informação. A vulnerabilidade dos sistemas, a vulnerabilidade da nossa privacidade, as técnicas que, às vezes, né, se utilizam para espionagem onde não se deve, não se pode, nós não podemos nos vulnerabilizar. E aí, quando eu terminei esse manual, que é um ensaio sobre a espionagem, ele teve assim, milhares de downloads, ficou anos como best-seller na Amazon, por exemplo. Hoje ele ainda é um dos 10 livros mais baixados na Amazon na categoria referência, e é muito difícil, porque eu estou disputando com dicionários também. Então, dicionário tá tão difícil disputar na categoria de referência. Verdade. Ele foi traduzido espontaneamente em vários idiomas. O pessoal perguntou, posso traduzir ali? Pode, à vontade, não ganho um centavo com isso. Não é meu objetivo. E aí um amigo falou assim, mas isso tudo funciona mesmo? Eu falei, se tudo que está aqui for aplicado, né, podemos até criar uma situação quase apocalíptica digital, né? E aí um colega disse assim, então conta como é que seria isso. Aí eu escrevi o Tântalos, que é o quê? É uma ficção que usa os conceitos do manual Ensaio sobre Espionagem, como se tudo aquilo tivesse realmente acontecido de uma vez.
Sabe assim, o perfect storm, a pandemia tecnológica perfeita. Era isso que eu ia falar, né? Ainda bem que o coronavírus é um vírus biológico, porque se fosse um vírus de computador, a gente já tinha, Tava né? enrolado. Desse mundo. E isso é o Tântalos. É onde né? eu conto 7 exatamente. dias que você coloca no livro? Exatamente. Como a gente consegue destruir, acabar, subverter tudo em apenas uma semana. E cronologicamente a gente vai evoluindo no Tântalos, mostrando como é que se consegue, utilizando as técnicas do mundo moderno de hoje, sem uma prevenção, a gente conseguir gerar o caos nesse planeta. Infelizmente, eu fiz eu participo de alguns eventos, né? E eu estava em uma palestra recentemente, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, um advogado da área de direito digital, falou assim, eu tenho uma preocupação em relação ao seu livro Tântalos. Eu falei, qual? Ele falou que ele está saindo da área de ficção e indo para a área de referência, e daqui a pouco ele pode virar da área de história. Isso pode acontecer. Então nós precisamos começar a pensar mais nesse mundo que a gente vive, pensar um pouquinho mais digitalmente o que está acontecendo, porque o mundo é todo interconectado, a manipulação da informação é muito poderosa. Não vamos nem entrar em fake news, né? Senão daí a gente vai ficar falando até meia-noite aqui, 2 horas da manhã. Eu estava até pensando nisso. Falei, se eu perguntar fake news para ele, a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, a gente faz a parte 2 da entrevista, aí fala, fake news agora é o tema. Vamos falar sobre e fica marcado, hein? Eu quero conversar com você sobre fake news mesmo, viu? Porque eu estou bem interessada nesse assunto. Estou super à disposição. Fake news é o mal do século XXI. Nossa, temos que falar, né? E ele praticamente assim, enquanto você tinha o fake news, as fake news estavam apenas fazendo as pessoas passarem vergonha, né? Muitas porque difundiam fake news, né? Era uma brincadeira. Ainda assim, nós estávamos olhando com certa preocupação. Mas quando você começa a influenciar eleição, sistema de governo, estabilidade de instituições, aí a coisa fica muito mais séria. Eu acho que você tinha que fazer um livro sobre isso, ou a gente fazer uma super entrevista sobre isso, hein? Porque, olha, ia dar várias visualizações. Entrevista melhor ainda, sabe por que o livro não é interessante? Quando você terminar o livro, já mudou tudo. Ai, pior que é verdade. O problema é isso. O problema do livro é que quando você terminar, ele já mudou tudo. Já muda tudo. E você vê que agora tá para votar uma lei aí no Senado, né? Que estão dizendo que é de liberdade e tudo mais. Nossa, tem muita coisa para falar, muita coisa para discutir ainda, né? Nós somos um país novo, uma democracia muito nova. A Polícia Federal como instituição é uma polícia muito nova em relação a outras forças policiais, em relação a outras forças de outros países. E nós temos ainda muito o que sentar realmente à mesa e conversar sobre debater, alguns conceitos, né? Debater realmente. A Constituição nossa, a Constituição cidadã, a primeira Constituição realmente moderna, livre, enfim, é de 88 e sofreu já tantas emendas constitucionais que ela já tá coitadinha, né? Já tá toda mutilada, toda remendada já. Ela não tá acompanhando mais, não, né? Não tá, ela não tá mesmo, né, acompanhando. É uma pena, porque é uma boa Constituição, né? Não tenha dúvida, mas ela... não tô querendo aqui já movimentar um movimento constitucionalista, né? Vamos fazer uma assembleia, não é isso. Talvez não seja isso, mas, né, nós precisamos repensar, talvez codificar algumas coisas. Nós não temos hoje um código de processo de direito digital. Mas temos o código de processo civil, penal. Sim, mas ele regula as relações físicas. As digitais são diferentes. Exato. O tempo é diferente, o espaço é diferente no mundo digital. E aí talvez conseguisse abarcar a questão das fake news, né? Eu acho que talvez por aí é que a gente chegasse nas fake news e não do jeito que está sendo feito agora. Exato, né? Um código feito por operadores do direito, ouvindo a sociedade, ouvindo os meios de comunicação, que é por onde elas são disseminadas. Exato. E com isso você codificar uma legislação, um código penal digital e um código de processo penal digital. Muito com regras específicas. Nós temos delegacias digitais, delegacias de combate a crimes cibernéticos. Por que nós não temos uma legislação específica? Concordo plenamente com você. Até há poucos anos atrás, por exemplo, quando alguém invadia o site de uma universidade, por exemplo, e bagunçava a página, eu sou hacker, eu mexi, você não conseguia nem enquadrar como crime de dano. Você ficava procurando legislações. Sabe como é que a gente enquadrava?
juridicamente? Numa lei de meio ambiente. Lei de meio ambiente? Tinha um artigo, lá tem, enfim, um artigo na legislação que falava assim, na lei de meio ambiente, assim, de forma bem simples e genérica. Prejudicar, destruir, alterar, etc., instalações de centro de pesquisa ou ensino. Nossa. Então, por analogia, o site era da instalação do centro de pesquisa. Que a lei era maior e você conseguia fazer alguma coisa para responsabilizar o infrator. Nossa, porque dano, ele falava, eu não danifiquei nada. Eu copiei a página. Você quer que eu volte a página? Você pegava o hacker, prendia ele, se fosse o caso, ele falava, eu não danifiquei nada, tá aqui, você quer a página anterior, eu ponho de volta. Eu tenho ela, eu não danifiquei nada. Não, você invade o sistema. Qual que é o crime de invasão de sistema? Hoje nós temos, depois das evoluções que nós tivemos aí, Lei Carolina Dickmann, a Lei Antiterrorismo, o Marco Civil, embora tenha várias críticas a essas leis. Assim, nossa, ele ainda é frágil, né? Nós estamos falando de 2014 para cá, todas as leis. O mundo mudou muito, né? De lá para cá, né? E tá ali. Olha como é que nós não tínhamos nada antes disso também, por outro lado. Muito louco. Mas, ó, a gente ainda vai fazer uma entrevista só sobre essa questão aí de fake news, hein? Já vi que vai aparecer muita coisa boa aqui nessa entrevista. Nossa, fale. E deixa eu te perguntar só para encerrar. Você continua dando palestra ainda? Também. Agora no momento pandemia, né? Virtuais. Continuo palestrando, sempre que me convidam. Andei o Brasil todo, já fiz palestra até fora do Brasil, geralmente na área de crimes cibernéticos e sistemas de cybercrime, né? Cybercrime. E alguma coisa também quando precisam juntar alguma coisa da minha experiência de direito internacional, que é a minha cadeira oficial de aula. Né? Verdade. Já que hoje a gente não tem uma aula de cybercrime, direito digital, né? Tem curso, mas não tem a matéria, né? Mas aí tem direito internacional. Internacional. Aí eu faço um mix bem bacana nas palestras. E eu fiz um circuito ano retrasado, pro ano passado, bem bacana, de uma palestra sobre criptomoedas e financiamento a terrorismo usando criptomoedas. Eu fui, em 2016, eu fui representando, né, a Polícia Federal do Brasil, junto à Europol, em Haia, na Holanda, e junto à Polícia de Crimes de Alta Tecnologia da Holanda, num evento, também na Espanha, no mesmo evento, uma continuidade, para fazer um curso e trocar experiência sobre lavagem de valores, lavagem de dinheiro e criptomoeda. E outros delitos virtuais. O Brasil estava engatinhando nessa área ainda, em 2016, eles já estavam com o problema lá fervendo. E desse treinamento e troca de experiência surgiu essa palestra, que eu faço geralmente em universidades. Ela não tem custo nenhum, essa palestra. Faço com o maior prazer, quando eu posso fisicamente eu vou, até com recursos próprios, quando eu não posso eu faço online. Inclusive, fiz uma ontem, online, bem bacana, um curso de pós-graduação de uma universidade brasileira. O pessoal me chamou e falou, fala um pouco sobre dinheiro.com, né? Dinheiro.com, vamos falar sobre dinheiro.com, né? Então, técnicas de lavagem de valores e etc. Trazer um pouquinho, tirar um pouquinho o profissional do direito da bolha, porque ele saiba que tem vida fora dali também para ele poder... o profissional de direito, ele tem que visitar a startup. Ele tem que ir no Vale do Silício. E o profissional de tecnologia, ele tem que ir para dentro do fórum. Conhecer também, eles precisam trocar experiência. Eles precisam. É muito importante. O que eu faço é isso. Em última instância, me perguntam, qual o objetivo da sua palestra? Eu fiz palestra já com metade da sala de tecnologia e metade do direito. E foi sensacional. Porque no final da palestra, eles foram todo mundo pro boteco e um explicar pro outro a parte do outro. Olha! Eu entendi aquela parte, pega, eu vou te explicar. Ele disse isso. Pô, que legal. E o pessoal se trocou informação. É muito legal. Que bacana, né? Eu gosto quando falam assim, você vai fazer uma palestra, mas qual que é o público, né? Que você acha melhor da faculdade? Eu falei, você tem curso de direito? Tenho. Você tem curso na área de jornalismo? Tenho. Você tem curso de administração? Tenho. E de tecnologia? Tenho. Coloca todo mundo junto. Põe todo mundo lá que eu... Põe todo mundo junto. Faço o povo interagir, né? Vou falar para todo mundo, exatamente. Navas, muito obrigada pela entrevista, viu? Valeu mesmo.